Atriz da Globo é diagnosticada com câncer de pulmão. Bem-vindo ao Bomba Notícias. Já se inscreve para não ficar de fora de nenhuma notícia, viu? Assiste até o final que eu tenho uma dica muito legal para lhe dar. Vamos à notícia. Ana Beatriz Nogueira, a Helenice, de Um Lugar ao Sol, está com câncer de pulmão em estágio inicial. Na tomografia, a atriz de 54 anos soube que o tumor é pequeno, mas, ainda assim, a equipe médica recomendou que ela faça uma cirurgia para retirar o abscesso. Segundo a doutora Jones, pneumologista e especialista em cirurgia torácica, entrevistado pelo também médico e oncologista Drauzio Varela, o câncer de pulmão é praticamente assintomático quando se fala em sintomas da doença. Ele ainda afirma que o câncer de pulmão e o cigarro estão intimamente conectados, pois segundo estudos, em 90% dos casos os pacientes são fumantes, e em apenas 10% das pessoas que nunca fumaram, pode ocorrer a doença. Não há sintomas específicos que caracterizem o câncer de pulmão nos fumantes. Em geral, são semelhantes aos sintomas que eles costumam apresentar durante a vida: tosse, catarro, falta de ar e, às vezes, sangramentos. É óbvio que vale a pena procurar um médico para controle, se a falta de ar se tornar mais intensa, surgirem dores torácicas, a tosse persistir e mudarem as características das secreções. Apesar de esses episódios não serem necessariamente sinais de câncer de pulmão. Diante desses sintomas, também não fumante deve investigar a causa do problema, embora o risco de câncer seja muito mais raro em pessoas que não fumam, afirmou Dr. Jones. O pneumologista contou ao Dr. Drauzio Varela qual a conduta que ele adota quando suspeita que alguém esteja com câncer de pulmão. Inicialmente, fazemos exames rápidos para auxiliar o diagnóstico. Um simples raio-x de pulmão pode revelar a existência de tumores pequenos, com um cm/1,5 cm. Se o exame físico do doente ou a radiografia sugerirem alguma alteração, pedimos uma tomografia, exame que oferece imagens mais detalhadas da área sob suspeita. A seguir, é fundamental fazer uma broncoscopia, exame semelhante à endoscopia gástrica. O médico introduz um tubo bem fino para olhar se há alguma lesão que lembre câncer na traqueia ou nos brônquios do paciente, disse. Durante a entrevista, os médicos também comentaram sobre o nível avançado da doença quando contraída por um fumante, onde um dos pulmões pode ser retirado. Seria possível ao paciente viver bem somente com um dos órgãos. Depende do estrago que o cigarro provocou. Se formos obrigados a aumentar para um pulmão daqueles 10% de não fumantes que podem contrair a doença, verificaremos que eles retomam as atividades normais com algumas pequenas limitações. Está claro que não serão atletas olímpicos, mas voltarão a nadar, andar, correr, etc. No dia a dia, é quase imperceptível a perda de um pulmão, se o outro estiver saudável. O grande problema ocorre com fumantes que perdem um pulmão. Em geral, o que sobrou também está afetado pelos danos do cigarro e a oxigenação fica seriamente comprometida, explicou. A atriz também enfrenta a esclerose múltipla em 2009. Ana Beatriz Nogueira foi diagnosticada com esclerose múltipla, em sua forma surto-remissão. Ocorrência dos surtos melhora após o tratamento, ou espontaneamente. Geralmente ocorre nos primeiros anos da doença com recuperação completa e sem sequelas. Desde então, ela tem feito o tratamento de maneira bastante regrada e estacionou os sintomas. Após 12 anos convivendo com a doença, Ana, que está em cena como Helenice, em Um Lugar ao Sol, falou ao jornal O Globo que na época, com 42 anos, corteu os melhores anos da vida e que o diagnóstico lhe trouxe uma lição. É uma doença cognitiva, mas sou obediente no tratamento. Depois de surtos cognitivos iniciais, nesses 12 anos não tive nada. Fiquei mais rápida. Trouxe-me uma urgência de não perder tempo com bobagem, disse a atriz. Sobre o susto de receber o diagnóstico, Ana Beatriz Nogueira disse que, no início, sofreu pela falta de informação. Aquele vinha sendo um dos anos mais felizes da minha vida, em todos os departamentos. E recebi o diagnóstico. Até entender que berimbau não é flauta, você sofre. Foi um sofrimento por falta de informação.
As pessoas se assustam com o nome, mas esclerose quer dizer inflamação. Desejemos a Ana que tenha uma recuperação tranquila e que Deus dê muita saúde para ela. Lembra da dica que eu falei no início? Então, você mulher ou homem que está incomodada com o crescimento do seu cabelo, preocupada com a queda, ou você homem que está ficando com aquela cariquinha que lhe deixa para baixo, lhes apresento o Trinoxidil, vitamina capilar que auxilia no crescimento e fortalecimento dos fios, sejam na barba, no cabelo, nas sobrancelhas e, relaxa mulherada, vocês não ficarão barbudas. Confere o link na descrição e avalie a oferta. Tenho certeza que você irá gostar, não esqueça de se inscrever, abraço.